Esse turnover direto, ele é muito simples de ser calculado. Nós vamos criar aqui uma nova medida. Eu vou chamar aqui de turnover direto. Turnover direto, tá? Para ficar diferenciado do outro. E ele vai ser uma função divide, onde eu vou ter aqui as demissões dividido pelo número de ativos acumulados, ok? Que aí quando a gente trouxer para a linha do tempo, por exemplo, ele vai considerar aqui as demissões contra os ativos acumulados e não os ativos do mês. Vou dar um enter aqui, transformar em percentual e trazer aqui para a nossa matriz. Trazer ele aqui, colocar do lado do outro turnover. Aí. Bom, vamos auditar aqui então esse turnover. Vamos ver se ele está certinho realmente. Ele tem que ser o seguinte. Vamos pegar aqui 2008 como base. Eu tive 25 demissões e o meu efetivo acumulado era de 39. Então, eu vou dividir de 25 por 39 vezes 100, 64,10. Está aqui, ó, certinho. Ok? Porque eu estou considerando apenas as demissões e comparando com os ativos ou com os colaboradores que eu tinha ativos na minha organização nesse ano que eu estou fazendo a análise. Beleza? Então, o turnover direto está funcionando. Agora a gente vai criar o turnover ativo, depois o passivo e depois o espontâneo. Para a gente criar o ativo, passivo e espontâneo, a gente precisa fazer uma análise aqui na nossa tabela de tipos de afastamento e identificar aqui quais são os códigos ou os afastamentos que eu vou considerar para construir o ativo, para construir o passivo e o espontâneo. Normalmente, a gente considera como turnover ativo aqueles afastamentos motivados pelo colaborador. Vou botar aqui, o colaborador gera o afastamento. Ok? O passivo é motivado pela empresa. E o espontâneo é aquele que não tem, a gente não tem domínio sobre ele. Por exemplo, morte, aposentadoria. Embora a aposentadoria a gente possa ter uma análise, né, preditiva para a gente poder já enxergar os colaboradores que estão próximos da aposentadoria, ainda assim a gente tem que levar em consideração que ela pode ocorrer até mesmo com uma aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença e o colaborador tem que se afastar por uma janela de tempo. E também transferência entre filiais, né? Transferências dentro do grupo empresarial ou dentro da empresa, tá bom? Essa é a premissa que nós vamos adotar aqui. Então, os afastamentos que eu vou considerar para o turnover ativo são aqueles motivados pelo colaborador. E eu tenho aqui, ó, iniciativa do empregado sem justa causa, ou seja, pedido de demissão sem justa causa. Eu tenho com justa causa e também o término de contrato de trabalho por prazo determinado motivado pelo colaborador, seja um contrato de experiência ou um contrato temporário. Então, esses três. Eu vou, então, criar uma medida onde eu vou filtrar os desligamentos apenas desses três códigos, desses três tipos de afastamento. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma nova medida. Vamos chamar ele de turnover ativo. Turnover ativo. Como eu falei, nós vamos precisar filtrar as demissões, né, através daqueles três códigos. Então, eu vou usar a função calculate das demissões, onde as demissões estejam lá na DTIP afastamento, código da causa afastamento, elas estejam dentro de um grupo de códigos. Eu vou usar aqui o operador IN para não ter que repetir esse filtro várias vezes. Então, o que tiver dentro aqui das minhas opções, ele vai fazer o filtro. Vai ser o tipo 3, o tipo 4 e o tipo 14. Shift Enter, para fechar a nossa calculate, vou dar um Enter e trazer para cá
a nossa medida. E aí o que ele está fazendo aqui? Está contando quantas demissões eu tive motivados por esses três códigos, 3, 4, 14, tá? Ainda não está pronto. Vamos trazer aqui o turnover ativo. Eu vou trazer para cá, ele está no número absoluto, tá? Não está ainda em percentual. Então, esses aqui são os números de demissões, ou seja, aqui em 2006, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Em 2006, eu tive 16 demissões, sendo que dessas 16 demissões, uma demissão foi de colaborador, o colaborador pedindo para sair da organização. Tá bom? Ele pediu para sair. Aqui em 2012, eu tive 41 demissões, sendo que dessas 41 demissões, 6 foram motivados pelo colaborador. Então, agora, para a gente poder achar o nosso turnover ativo, eu vou comparar esse número aqui de demissões. Vou pegar aqui uma outra cor. Vou comparar esse número aqui de demissões com esse número aqui de demissões. Ou seja, eu quero saber do meu índice total de turnover. Digamos que nesse mês aqui, ó, deu 43,62% de turnover direto, ou seja, de desligamentos. Então, agora eu vou comparar esse percentual aqui, esse número, com esse e achar dessa fatia aqui de 43,62 quanto que é turnover ativo, ou seja, o colaborador pediu para se desligar. Então, para isso, eu vou comparar aqui eu vou precisar comparar aqui o meu turnover direto com o meu número de desligamentos motivados pelo colaborador. Tá? A gente vai precisar criar uma nova medida onde eu faça essa comparação. Quantos foram diretos e desses diretos, quantos foram motivados pelo colaborador, tá bom? Na sequência, a gente vai construir essa medida para poder ter essa métrica.